Então, Soninha, nós falamos sobre a questão das áreas verdes, mas eu queria que você emendasse um pouquinho com relação a lazer. Né? Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. Claro, áreas verdes são super importantes como forma de lazer para quem quer jogar bola, para quem quer correr com as crianças. Só uma coisa, tá cheio de piscina aí parada porque a prefeitura, né? Não, e área verde é bom para contemplação. As pessoas têm que ter a possibilidade de um lugar simplesmente para ficar. São Paulo tem muito pouco disso. São alguns locais, alguns parques, e olhe lá que oferecem essa possibilidade. A gente não tem praia, né? A gente não tem muitas pracinhas. Então é muito importante um lugar que você possa ficar, namorar, ler, ficar simplesmente olhando. E um lugar mais agradável, os atletas e os motorizados convivam pacificamente, sem precisar criar espaços segregados. Dito isso, que é o que a Europa faz, né? Tem que ter o bendito do planejamento. Quer dizer, onde precisa de uma ciclovia? Precisa de uma ciclovia que una aqui, o Sesc Pompeia, o Memorial da América Latina, o Shopping Center, o Palmeiras e o Terminal Barra Funda. Não sei se eu já falei nele ou não. Então você define o óbvio: origem, destino, entre zonas de interesse, pontos de conexão, de intermodalidade. Então você pedala até aqui, deixa a bicicleta, pega o metrô, desce aqui, pega outra bicicleta. Isso simplesmente não foi feito nessa gestão, muito pelo contrário. Planos que já tinham sido feitos foram desprezados, com muito estudo, com testes feitos por ciclistas avaliando, né? Tem o papel e tem a realidade da topografia, do movimento, tudo. Isso foi jogado fora e assim, jogado fora deliberadamente pelo secretário de Transportes. Quando teve uma apresentação pública sobre os 400 quilômetros de ciclovias prometidos, eu levantei a mão e perguntei para o secretário, porque ele disse assim: a gente vai sair fazendo, e se tiver errado, a gente vai ter humildade de corrigir. Eu falei, alguma humildade de corrigir? Não é uma questão de humildade, não, senhor? Não pode sair fazendo, claro. Até a Marta tem falado isso, assim, não pode sair experimentando na cidade, né? Tem que ter um critério de estudo, de planejamento. Então isso não foi feito, estabeleceu-se uma meta, 400 quilômetros, como se isso fosse o mais importante, como se você pudesse fazer pedaços de ciclovias desarticulados e isso fosse realmente bom. Por exemplo, é muito importante um sistema de bicicletas compartilhadas. Nesse ponto, a prefeitura está totalmente ausente, porque quem oferece bicicletas para uso compartilhado são o Itaú, Bradesco, Sul América, quer dizer, é iniciativa privada. Então, eu pedi para o Itaú, vocês podem botar um paraciclo perto do metrô Barra Funda? Estamos estudando. Se ele não quiser colocar, não coloca e pronto. Tinha que ser um modelo de concessão, né? Que a prefeitura tivesse a gestão e o privado fizesse lá o Quando você falou desses 400 quilômetros, aí o que eu lembrei, Soninha, que em muitos lugares que a gente vai passando, mesmo perto de onde eu moro, tem ciclovias que eu jamais vi alguém usar. Jamais. Em todos os horários que você pode imaginar. Nos horários da minha caminhada, que é muito cedo da manhã, 6 horas da manhã eu estou fazendo caminhada, na hora do almoço, na hora que eu volto da universidade, na hora que eu vou de novo para a universidade, eu nunca vi ninguém passar ali e ela está ali. E ela está se desgastando, tá? E eu pergunto para as pessoas, e aí, a ciclovia que eu uso? Não é usada. Ou seja, alguma coisa tem errada. Tem lugares em que realmente não precisava fazer uma ciclovia, porque a circulação era totalmente tranquila para as bicicletas. Tem outros em que nem devia ter uma ciclovia. Você tem algumas ladeiras muito, sabe, declives muito acentuados. Esse não é o caminho que você deve indicar para um ciclista. Pelo contrário, você deve sinalizar o ciclista, né, construir uma via para ele que mostre onde o caminho é melhor para ele. Que não é o mesmo caminho do carro. Pode até ser um pouco mais comprido, mas muito mais factível. Claro. E assim, também nesse dia em que o Gilmar Sarto anunciou os planos, ele falou assim: vocês vão ver a primeira coisa que a imprensa vai dizer. Que a gente fez uma ciclovia e você fica lá horas e não passa um ciclista. Vocês vão ver. Quer dizer,
como se essa crítica que ele estava antecipando fosse necessariamente absurda. Quer dizer, essa crítica pode ser feita por gente de má vontade, mas pode ser uma crítica totalmente aplicável. Se você faz uma ciclovia onde não passa ninguém, você tem que se perguntar onde foi que eu errei. Ou eu estou prevendo uma demanda futura? Pode ser. Mas com base em que você está prevendo essa demanda futura, entendeu? Porque tem isso assim, em alguns lugares que você passa a ciclovia, o ciclista vem. Ele só estava precisando de uma ciclovia para ter a coragem de usar aquele caminho. Só que isso não é verdade para qualquer ciclovia feita em qualquer lugar. Claro. Agora outra coisa, Soninha, a gente falou das áreas verdes, só que elas também vão servindo para o lazer e tudo mais. Mas tem outra coisa que ela se amplia mais ainda, que é a questão da cultura. Porque a cultura é muito ampla, né? E aí, o que você consegue visualizar em termos de cultura para a cidade de São Paulo? Porque é difícil, né? Mas não é impossível. Eu já participei de tantas coisas bacanas. E aí? Como é que a gente dá essa injeção para que a cultura chegue até onde ela não costuma chegar? As pessoas precisam ter acesso. Olha, do ponto de vista da possibilidade de desfrute, quer dizer, as pessoas assistirem uma peça de teatro, uma apresentação musical, um espetáculo de dança. São Paulo já tem muita produção, mas ela não é bem distribuída. As pessoas ou não ficam sabendo, e isso acontece muito, coisas maravilhosas sendo apresentadas em céus, em bibliotecas, em casas de cultura, e as pessoas não ficam nem sabendo. Então você tem que ter um esforço maior de divulgação, de formação de público e facilitar o acesso, como entramos de novo na questão da mobilidade. Quantas coisas maravilhosas acontecem e as pessoas ficaram sabendo, tinham muito interesse, mas não foram porque não tinham como chegar e não sabiam como voltar depois. Então essa vamos dizer, uma das pontas. Aí você tem as condições de produção. Para você apresentar um espetáculo de dança, você tem que ter onde ensaiar. Para você, uma banda se apresentar, tem que ter um lugar para montar a bateria, para fazer o seu ensaio. Para ensaiar uma peça de teatro, isso faz muita falta. Experiência própria. Fui casada com um baterista, fui de um grupo de teatro amador. Não é fácil encontrar alguém que te ceda uma sala. Às vezes a igreja, a escola, uma garagem, mas dali a pouco você não consegue mais. Tanto é que eu fiz uma sugestão, quando eu era vereadora e o Serra era prefeito, para que o Centro Cultural da Juventude na Cachoeirinha pensasse nisso, tivesse um lugar para produção. Então, de fato, foi reservada ali uma sala para produção de projetos, para reuniões, para encontros. Um estúdio para gravação de áudio, ou para ensaio, enfim, um estúdio para gravação e edição de vídeo. Porque é isso, a ponta da apresentação é uma, mas a preparação, até chegar aquilo. E aí você tem a obtenção de recursos, Você precisa de dinheiro para tudo, para figurinos, para vídeo negativo, que é o tempo do cinema. Não sei se eu te falei, já que nós chamamos um bate-papo, mas eu fui ator profissional. Eu trabalhei com Antunes Filho. Jura? Você sobreviveu a Antunes? Magnífico, maravilhoso. Na época do Luiz Melo. O Luiz Melo entrou logo, quando eu estava saindo do Antunes, ele entrou. Nós estávamos ensaiando a peça Áurea Vez Augusto Matraga, Alice e Macunaíma. Maravilhosa. Entre outros que eu trabalhei também. Mas isso não importa, nós temos que falar da Soninha aqui. Mas adorei saber. Enfim, tem acesso aos recursos para a produção, de livros, espetáculos de música e de dança e assim por diante. E tem uma questão muito séria que é como que você distribui esses recursos públicos da maneira mais justa possível. É um tema sobre o qual o João Batista de Andrade fala com muita propriedade. Ele criou um programa chamado PROAC, Programa de Acesso à Cultura, acho que é isso que chama, que tem duas modalidades de distribuição de recursos. Uma é aquela em que você, vamos dizer, certifica um determinado projeto, diz esse projeto pode captar recurso de empresas que vão ter o direito à isenção de ICMS, de desconto no ICMS. Então essa é uma modalidade muito interessante, é bom captar dinheiro da iniciativa privada, Mas também reconhece que não é todo mundo que consegue captar recurso, mesmo que a empresa tenha direito a abater do seu ICMS. A empresa não tem interesse nenhum. Então tem outra modalidade edital que permite acessos a um recurso de um fundo, quer dizer, o poder público vai bancar diretamente aquela produção.
E aí como é que tem que ser um edital? Claríssimo, fácil, de ser atendido por qualquer pessoa que não precise de um escritório de representação, de um contador. Então ele fez isso muito bem. Isso é sempre um ponto nevrálgico, assim, quanto recurso a gente dá para cada um dos postulantes? Quem decide quanto recurso e para quem vai esse recurso? Aí entra, né? É um ponto super sensível, as pessoas sempre vão reclamar de panela, de tudo, e as pessoas elas têm razão. Claro que tem. Então como é que a gente faz? Pois é. Mulheres. A grande discussão dos últimos, ou das últimas décadas, né? Eu ia falar dos últimos anos, das últimas décadas, é a questão de gênero. Nós temos discutido isso, os países avançaram muito e o Brasil também está avançando. Ainda falta muito, mas avançou bastante. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Porque, afinal de contas, nós precisamos trabalhar isso na nossa cidade também, né, Soninha? E você é uma mulher, né? E é independente, trabalha, né? Já passei muito. Claro, mas as mulheres matam um leão por dia até hoje, né? Tem toda essa relação com a sociedade que é difícil. E aí eu acho que a pergunta cabe legal para você.